essa campanha das quarta-feira é muito abençoada. Todas elas, né? Mas quarta-feira a gente trabalha na área do coração. Menina, as portas vão se abrindo, as coisas vão sendo mesmo uma bênção, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, a maioria dos jovens estão passando um perrengue. Teve um jovem agora, acho que foi Rio Grande do Sul, que ele invadiu um colégio lá, uma faca na mão, matou uma criança de 8 anos, esfaqueou outra, fez uma lenha, esfaqueou uma professora. O menino tem 14 anos, tá? E teve um outro jovem, também de 14 anos, que matou o pai, matou a mãe, matou irmãos, tudo a tiro. É um atrás do outro. Já há anos atrás aí teve aquela menina, né, que matou os pais junto com o namorado. O que é isso, pastor? Os filhos, quando começam a peitar a mãe, deixa de falar com a mãe, engrossa com a mãe, há uma promessa em relação a isso. É um perigo terrível, que a maioria dos filhos, eles querem ser abençoados, né? Querem ter uma vida estabilizada, mas se levantar contra pai, contra mãe, fica difícil. Aí acaba fazendo a coisa por conta própria, sem a bênção do pai, sem a bênção da mãe, não funciona. Aqui no livro dos Efésios, tem relação ao namoro, pergunta seu pai, sua mãe, se concordam, me abençoa. Tudo você tem que estar debaixo de uma bênção. Posso sair? Se o pai disser sim ou a mãe disser sim, amém. Se disser não, é não. Não arrisca não, porque vai dar errado. Então, no livro dos Efésios, no capítulo 6, há um conselho aqui do Espírito Santo aos filhos. Pastor Mota, essa mensagem aí é antiga, meu irmão. Então, fazer o que? A Bíblia é antiga. Para você ter uma ideia, Deus é o princípio e Deus é o fim. Então, você não quer nada com Deus, né? Essa é a realidade. Então, diz assim: vós, filhos, achou? Efésios 6, sim ou não? Acharam? Efésios 6. Efésios, capítulo 6. E tem gente que, olha, o pastor Mota está falando sobre filho obedecer, e eu não quero nem ouvir a mensagem dele. Esse está frito, irmão. Ele dispensou a palavra de Deus. E até algumas pessoas não gostam de ouvir o que eu falo pela Bíblia, eu falo a verdade. Aí você tem que procurar uma coisinha que seja mais light, alguém que concorde com aquele erro. É onde você quebra a cara. Muita gente quebra a cara por causa disso. Eu vou te falar uma coisa. Um dia eu ia de carro, tinha um Passat azul, metálico. Eu ia subindo a Luiz de Lemos e vi uma jovem desviada. Eu cheguei para essa jovem e disse assim: ô menina, vou falar uma coisa para você. Corre para servir a Deus enquanto é tempo, que o diabo está de olho em você. Aí ela ficou assim me olhando, ela foi consultar outra pessoa. Não aceitou o que eu falei, foi consultar outra pessoa. Essa outra pessoa disse assim: o diabo está de olho até nele também. Irmão, essa menina tinha umas colegas, colega tinha namorado pegou um carro emprestado, foi para Tinguá. Na volta ele bateu, uma morreu do lado dela.
a outra rasgou a perna de uma ponta a outra. E ela quebrou no meio. Ela não sentava, ela quebrou no meio. Aí passou. A pessoa que aconselhou ela veio me procurar. E disse assim, eu vim procurar o senhor porque fulana foi acidentada em Tinguá. Aí eu falei assim, olá, você que está chegando aqui comigo. A Jeane é minha esposa. Que bom, Deus abençoe. Ela está falando que lembra desse caso. Aí, e ela quebrou no meio. Uma morreu, a outra estão tudo na posse. Só que uma está morta. E aí eu vim falar com o senhor, né, para o senhor orar. Eu falei, mas eu falei aqui para ela. E a resposta que eu tive foi que ela consultou um homem de Deus, e o homem de Deus falou que o diabo está até de olho em mim também, aí ele baixou a cabeça. Nós vamos fazer o seguinte, você vai lá no hospital da posse, ela não senta, porque ela quebrou no meio, ela. Sério. Ainda me lembro o nome dela, que não é legal eu falar. Você vai lá no hospital da posse, diz para ela que eu falei que Jesus deu saúde para ela, manda ela sentar. Aí ele ficou assustado, me olhando, vai lá, irmão. Aí ele foi, chegou lá e disse para ela, pediu lá para entrar, entrou, disse para ela, eu vim aqui te falar que o pastor Mota mandou dizer que Jesus Cristo te deu saúde para você sentar. Ela levantou e sentou. Aí sabe o que aconteceu? A mãe dela, chateada com essa pessoa, que eu tinha dado conselho, era para ela ficar no conselho que eu tinha dado. Voltasse para Deus, saía do pecado, e o troço não ia acontecer. Ela, chateada, saiu daqui e foi morar lá na Bacia do Éden. Então, quando eu te dou um conselho, eu dou da Bíblia. Não é coisa da minha cabeça. Está escrito aqui. E o que ele está falando? Vós, filhos, sede o quê? Obediente a vossos pais no Senhor. Porque isso é justo. Os filhos não querem o conselho do pai, não querem o conselho da mãe, quer peitar. Como que vai ser feliz assim? Não tem como mesmo. O seu tempo está passando, sua idade está passando. Imagina se você amanhã casa ou se ajunta, sei lá, e tenha filhos igual você, rebelde. Aí você vai lembrar, poxa, era isso que eu fazia com meu pai, era isso que eu fazia com a minha mãe. E os filhos, enquanto não é perdoado pelos pais, não anda, gente. Fica tudo travado. Porque olha aqui, ou então, a Bíblia é uma mentira, está aqui, mas ela é verdadeira. Está aqui, filhos, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Segundo, honra o teu pai, é para honrar o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem. Olha só, senão não vai nada bem. E vivas muito tempo sobre a terra. Os anos estão passando, você está aí, entende? Porque você honra, você respeita, você obedece. Eu vi um videozinho que eu amei aquele vídeo. Um rapaz que foi procurar emprego, levou o currículo, e aí o chefe pegou lá o dono da empresa pegou o currículo, olhou, rapaz, você isso tudo aqui, ele sou. Caramba! E você não trabalhava? Não, minha mãe que trabalhava. O que ela faz? Lavava a roupa para fora. E você ajudava ela nessas roupas? Não, porque eu tinha que estudar. E você, tudo isso aqui? Sou. Olha, e a sua mãe quem pagou seus estudos? A minha mãe. De que forma?
com as roupas que ela lavava para fora. Olha, deixa seu currículo aqui, vai para casa, amanhã você volta. Mas quando chegar em casa, pede para lavar a mão da sua mãe. Chega para a mãe, deixa eu lavar a sua mão. Aí amanhã você vem aqui. Tá bom. Aí foi para casa. Chegou lá, a mamãe estava lavando roupa lá no tanque lá, né? Aí, mãe, oi filho, deixa eu lavar a sua mão. Tá bom, filho. Aí deixou e ele começou a esfregar a mão dela. Ele teve uma crise de choro. O que ele estava olhando? A mãe, a maioria das unhas tudo cheio de sabugueiro, né? Do sabão, que incha, dá até secreção. Tinha um dedo que nem unha tinha, de tanto lavar roupa. Então ele viu nas mãos dela a formação dele, da onde saiu, ele nunca agradeceu. Entendeu? Aí no dia seguinte ele voltou lá e disse: o emprego é seu. Porque você agora é um homem grato à sua mãe, você já respeitava porque você estudou. E agora muito mais porque você viu o sacrifício que ela fez para formar você. Então é esse tipo de gente que eu quero dentro da minha empresa. Entendeu? Nós estamos aqui, né? Mas você já olhou o sacrifício para você hoje estar na idade que está? O que seu pai fez, sua mãe fez, sua avó, seu avô? Você nunca parou para pensar. Humilhação, ameaça. E às vezes sua mãe ou seu pai queria tomar até uma atitude, aí lembrava, mas se eu tomar uma atitude, meus filhos passam fome. E segurava, chegava em casa sorrindo e desmoralizado, humilhado, cuspido, rejeitado. Então, às vezes, os filhos são formados, é médico, outro é engenheiro, outro é não sei o quê, mas nunca procurou saber dos pais o que ele passou para pagar um caderno, para comprar um lápis, para pôr a comida dentro de casa. Tudo a gente tem que parar para pensar. Entendeu? Por isso que o Senhor está falando aqui: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E fala com os pais também, tem pai que sabe falar com o filho, né? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. E tem pai que acorda o filho com chute, né? Chute, chicote, paulada, vagabundo. Você provoca a ira nos seus filhos. É muito sério isso aqui. Muito sério. Gente. Oi? Oi? Isso. E às vezes não quer obedecer. Agora mesmo, eu vi ali criança, carrinho, sereno, caçando de comer. Três, que não tem a bênção dos pais. Você já está velho, agora quer mandar na minha vida? Irmão, vigia. Com os velhinhos está a experiência, irmão. A gente enxerga longe, sabe o que já passou. Entendeu? E até essas menininhas, quantos anos você tem? 14, né? Tem uma até parecida com você, que eu dei um conselho: pastor, olha, o negócio aconteceu, até hoje sofre.
Até hoje sofre. Hein? E outras. Tem outra também que falou, ai meu Deus, se eu tivesse ouvido o pastor agora, agora fazer o quê? E a gente fala, não é? Olha, o pastor, ele não pode se meter na vida de ninguém, ele tem que aconselhar. E o pastor enxerga que é uma coisa, gente. Você bate o olho assim, pode escrever que é aquilo ali, não é diferente. Uma vez uma mulher disse assim para mim, ô Zeni Terra, Deus abençoe sua vida, tá, Zeni? Você que me assiste, tirando aqui a minha esposa que está me assistindo, ela voltou aqui, história emocionante. Quando você botar aqui o seu nome, se você pudesse botar o seu bairro, estado, ou até país, eu ia agradecer. Por exemplo, Zeni, aí bota aqui Santa Eugênia, Zeni, Austin, Zeni, Queimados. Faz isso para mim, tá bom? Deus abençoe. Então, como eu estava falando para você, há histórias como dessa menina que eu chamei, olhei assim, ninguém dizia nada, mas eu olhei para ela e falei, vem cá. Aí falei, dei uns conselhos para ela, né? Eu não quero abrir muito aqui, que eu estou... Não, pastor, eu falei, é isso que eu estou te falando. Tá bom. Passou uns meses, o troço aconteceu. Aí culpava uma pessoa que não tinha nada a ver. Aí a mãe veio conversar comigo, eu falei, tá, esperar um pouquinho. Traz ela aí. Aí trouxe. Eu falei assim, olha, Ananias, quando ele mentiu para Pedro, Pedro falou que ele tinha mentido para Deus. O resultado foi ele morrer. Você acha que eu sou um homem de Deus? Eu disse, com certeza, pastor. Pois é. Fala para mim, foi fulano mesmo? Eu disse, não, senhor. A mãe queria socar lá dentro da igreja. Eu disse, não, irmã, não é por aí não. E agora, prejudiquei lá o outro que não tinha nada a ver. Mas eu tinha falado antes. Então pega o conselho, para com esse negócio. Eu sou louco por você, eu nunca vi uma menininha bonitinha como vai. Homem não engravida. Homem não engravida. Outra coisa é a pessoa que quer namorar. Quando começa a comprar o imóvel pelo quarto, tem coisa errada aí. Eu, quando eu tomei a decisão de casar, fiquei noivo. Bom, então vamos comprar as coisinhas para a gente. Nós começamos pela cozinha. Fogão. Aí depois, fogão, compramos uma geladeira. Depois, fogão, geladeira, depois foi a máquina de lavar. Depois nós fomos atrás de pratos, talher, tá? Sala ficou. Depois que montou a cozinha, vamos pensar na sala. Até me deram uma televisão até de presente. Depois que eu marquei o casamento, que a gente pensou no quarto. Aí compramos os móveis de quarto e casamos. E casamos sem outra coisa, não pensa em coisas... muito bom, muito bom. Aí não pense em ir na frente sair para o lado de fora do carro para dirigir, não, você tem que estar dentro. Quanta chuva a Jeane pegou, meu Deus. Tinha uns cortezinhos,
Você conhece, chegou a ver os cortes? Quem chegou a ver os cortes? Violeta chegou a ver os cortes? Chuva de verão, meu irmão, de vento. Jane igual um pintinho, assim, toda molhada, o cabelo dela é liso. E aí, tá ruim aí? Falei, não, tá tranquilo. Uma mulher pingando água. Os cortes era gás, de vez em quando ele dava defeito, irmão. A gente tinha que largar ele lá e vir embora. Fazer o quê? Não tinha dinheiro para consertar. Então, dizia assim, ela casou com ele por interesse. Interesse em quê? Em carro velho? Ficar engaçada na rua? Então, o amor, ele é incondicional. Você começa tudo devagarzinho, daqui a pouco você está lá em cima. Entendeu? Senão você não tem tempo para viver o casamento, você está todo endividado. Então você começa devagarzinho, devagarzinho, e você vai crescendo. Quer dizer, você vê essas casas aí, mansão, isso começou com 2, 3 cômodos. Aí, devagarzinho, 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 mais um saco de cimento, mais um tijolo, e vira aquele casarão que a gente vê. Entendeu como é que é? Na bênção de Deus, não saia da bênção de Deus. E tem que ter decisão. Eclesiastes 5. Deus tem me usado muito para falar sobre casamento. Gente, eu acho que esse ano ainda tem uns 10 casamentos. Sério? Eu estou até procurando quem vai me doar um terno novo. Estou precisando de um terno novo. Eu estava falando com a Giane hoje em casa, lá, gente, eu preciso comprar um terno novo. Mas né? E os outros estão me conhecendo pelo terno. Olha lá, é o pastor Mota, está lá ele lá. Verdade. Eu já ganhei um terno, tem... Há 7 anos atrás eu ganhei um terno. Eu tinha ganhado também um terno que a loja não me deu o terno. Eu ia lá, não, vai chegar, ia lá, vai, sabe da coisa? Fica com o terno. Loja do shopping aqui, Top Shop. Como é o nome da loja? Deixa para lá. Quem tem vergonha não envergonha os outros, né? Deixa para lá. O Eclesiastes 5, vê como é que funcionam as coisas de Deus. Outra coisa, meninas, jovens, vocês que querem namorar escondido, depois a barriga aparece, entendeu? Não adianta se esconder que depois a barriga aparece. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. O que é isso? Quando nós entramos na igreja, nós deixamos tudo lá de fora e entramos com o ouvido e o coração. Isso aqui é ouvir, entendeu? E a pessoa entra na igreja, senta para ouvir, ou senta para assistir o culto, e o cabelo do pastor Mota está diferente, você não está assistindo o culto. Aquela aliança lá no dedo dele, será que é ouro? O demônio tenta enganar você de tudo quanto é jeito, para você perder o conselho. Ai, meu Deus, ainda vou chegar em casa para fritar aquela sardinha. E o culto está rolando. Você está perdendo a bênção, irmão. Então, guardar o pé é isso. É você colocar atenção. É igual botar a linha na agulha. Não adianta te chamar que você não tira o olho ali, né? A linha tem que entrar aqui. Assim é o culto, irmão. Então ele diz mais: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, e inclina-te mais ao ouvido que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que fazem mal.
que na hora do culto, oh, aleluia, glória a Deus, o que é que o pastor falou? Nem sei, eu estou glorificando aqui. Quer dizer, está perdido, irmão. 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Você fala, ou você cria tanta coisa na tua mente, e do lado de fora nada concreto. Tudo está na mente. Quer dizer, você está ocupado, você não guardou o teu pé, teu espírito foi passear em algum lugar, só está a sua carne dentro da igreja. Aí você perde a bênção. Gente, não é nada difícil. Olha, presta atenção, o compromisso que Deus tem com o ser humano. É que o ser humano não entendeu isso ainda. Olha o que ele diz. Os céus e a terra passarão, né? Mas a minha palavra não haverão de passar. Todo aquele que pede, essa palavra tem que se cumprir, irmão. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Você tem ideia do que é isso? E em Hebreus 6,18 diz, Deus é impossível que Deus minta. O Tito, no capítulo 1, diz, e Deus que não pode mentir. Então é verdade, está faltando a gente crer, só isso. Aí a gente não pede a Deus. E em vez de ficar firme, eu pedi, agora eu vou ficar aqui porque eu vou receber. Quando você entra num restaurante, numa lanchonete, e o garçom faz o senhor me perdoa, tá? Eu estou dando um exemplo, mas ele faz um papel de Deus. O que queres que eu te faça? Eu quero um pudim, um caldo de cana. Aí você pede e vai embora? Como é que você faz? Pede. E por que você espera? Se você espera um garçom que sabe que ele vai trazer, é Deus, irmão. O que você pediu a Deus, Ele vai te dar. Não fica, é caro, é muito longe. Irmão, se você pediu a Deus, Ele vai fazer. Abraão disse para o filho dele, para o Isaac. Isaac disse, pai, aqui está a lenha e o fogo, onde está o cordeiro? Ele disse, o Senhor proverá. Daqui a pouco, na hora de degolar lá o Isaac, Abraão, eis aqui o cordeiro para sacrificar no lugar do seu filho. Deus proveu, irmão. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. A gente, nosso Deus e nosso Pai. Irmão, você está tremendo. Se alguém falasse para Davi, estou sabendo aí que você vai resolver o problema de Israel lá, vai lutar com o gigante. Que gigante? Gigante para ele é Deus, irmão. Fala para mim, o que é que tem acima de Deus? Olha o tamanho desse Deus, gente. Entendeu? Até o cara mais errado na face da terra, se ele se curvar diante de Deus, Deus muda a vida dele. Ele vai passar a viver em paz. Ele cada dia se afunda mais achando que não tem jeito para ele. Se ele orar a Deus, tem jeito sim. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Se o camarada que se acha bandido, perigoso, que Deus não está nem olhando para ele, se ele se curvar e dizer, Deus, eu compreendo meus erros, e sei que o Senhor é o único que pode mudar a minha história. Mas se ele ficar
ouvindo o vizinho, o A, o B, o C, que não pede, não vale nada, tomara que morra, assim ele vai andar, irmão. Mas se ele se curvar diante de Deus, Deus existe, o que você acha? Você vê as estrelas, o sol, a lua, esse oxigênio que nós respiramos. Uma mulher de 1,5 metro ser mãe de 30 filhos, como a Zilpa viu uma senhora com mãe de 30 filhos. Deus não existe? Claro que existe. É só você clamar que Ele vai te ouvir. E mais, Ele disse, o que vem a mim, é forte isso, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quando Saulo de Tarso, que era considerado um perigoso, um perturbado, que Jesus veio até ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é esse? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhão. Ele, o que o senhor quer que eu faça? Ele disse, vai lá em tal lugar lá que vão dizer a você o que fazer. Ele disse, sim, senhor. Lá foi ele. Cego, o pessoal carregando ele, tal. Aí o Senhor fala com Anania, Anania, vai lá na casa de fulano, lá tem um homem lá, por nome Saulo de Tarso, eu quero que você ore por ele, para ele voltar a enxergar. O senhor não sabe quantos males esse homem tem feito, e aqui tem poder para prender quem ele quiser. Olha aqui, Ananias, para você ele pode ser o que for, mas para mim, ele é um vaso escolhido para levar meu nome entre os gentios. Então, para os outros, para a sociedade, você pode ser um bandido, um perturbado, um peste. Para Deus, você é um vaso escolhido. Ele está aguardando você falar com Ele. É isso. Você tem jeito, sim, você tem chance. Falo isso sem medo de errar, mas versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Meu irmão, eu fiz um voto com Deus em relação a Jeane. Essa aliança aqui é a aliança de um voto. Eu fiz com Deus. Lá no Rancho Velho. Casamos no civil, naquele cartório ali perto da Chatuba, que agora está no Top Shop. E lá no Rancho Velho, o pastor Almir Moura, ele apresentou esse par de aliança a Deus e nos abençoou. Ele é um homem de Deus. O 1 Samuel 9,6 diz que tudo que um homem de Deus fala acontece infalivelmente. Então ele nos consagrou a Deus, marido e mulher. Você aceita? Sim. E a senhora da Jeane? Sim! Não me lembro desse sim até hoje. Deus assinou. Fizemos um voto. Isso não pode ser quebrado nunca. Entendeu? Se você fez o batismo nas águas, é um voto que você faz com Deus. Eu agora pertenço ao Senhor. Aí você diz, não, é mentira, eu até estou indo para outro lugar, irmão. Deus não aceita sacrifício de todo. É um voto que você tem com Deus. Irmão. Então ele diz, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Sempre que eu olho para essa aliança, eu me lembro que eu tenho um voto com Deus. Sempre que eu olho para a Jeane, eu lembro que eu tenho um voto com Deus. Sempre que eu olho para a Letícia, eu vejo que eu tenho um pacto de sangue com ela. O filho é o pacto de sangue. Entendeu? Então você passou pelas águas, passei, você voltou com Deus, irmão. Outra coisa é a igreja. Prefere a igreja que pregue a palavra, que você pode olhar na sua Bíblia também. Isso que o pastor está falando é verdade, está escrito aqui na minha também.
Não é o que eu acho, não é bem assim, não. Está escrito aqui, é desse jeito aqui. Tomar o cuidado de não julgar ninguém, não cair no pecado, cuidado com o que fala, isso tudo você tem que guardar. Entendeu? Então, eu não sirvo a Deus de orelhada, eu sirvo a Deus olhando para a sua palavra. Muitas das vezes eu leio, muitas das vezes eu ouço a pregação, aí corro na Bíblia, é isso aqui mesmo. Concordo. Exatamente. Falou tudo. Igual eu tenho uma pessoa que me persegue, sabe? Por quê? Aqui no Brasil, qualquer igreja que você for, pouco você ouve falar sobre Yeshua, que é o nome do Senhor, né? Mas, aqui no Brasil, eu fui curado em nome de Jesus. Não, deve ser Yeshua. O cara, em vez de se preocupar, de ir para as praças, pregar o evangelho, resgatar o que está perdido, quer me ensinar. Não, Mota, tem que ser Yeshua, tá? Aí eu vou pedir para ficar aleijado de novo, porque eu fui curado em nome de Jesus. Aí eu tenho que ir para ser curado em nome de Yeshua. Falei, Deus, tem misericórdia desse homem. Você vê cada coisa de doido. Aí canta a música, em nome de Jesus. Então tira o nome de Jesus por nome de Yeshua. Até as músicas dele que eu gostava de ouvir, perdi a vontade. Porque as músicas falam, Jesus não sei o quê, Jesus não tem que ser Yeshua, tem que voltar tudo. Às vezes a pessoa perde a bênção. Burrice. Eu vi um muito sério que você falou aí sobre idolatrar homens. Pastor, é uma bênção, ele ora, mas ele não prega a palavra. As pessoas estão dando pulseira dele para cima e para baixo, como se fosse um santo, e usa a pulseira no braço, para tudo lugar. Está idolatrando. Gente, olha o que a palavra está dizendo e segue ela. Segue ela. Não vai atrás da cabeça de ninguém. É por isso que tem um monte de desviado por aí. Desviado mesmo. Por causa disso. Então, segue a palavra, segue a verdade, vai dar tudo certo. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu vou dizer para você. Aqui o Ministério IPEC, a gente já batizou, foi gente. Tem todo tipo de milagre aqui, ressurreição, gente curada de câncer, gente curada de lepra, tem todo tipo de milagre aqui. Tá? Mas não é essa igreja que vai ser salva, é quem respeita a palavra de Deus. Ele disse, não, a igreja de lá, aqui é que é o céu, não é céu não, irmão. Às vezes o cara que está te julgando lá está mais sujo que pau de galinheiro, você que não sabe. No dia do juízo, quando o Senhor chamar lá, que você vê, vai dizer, mas eu curei um monte de gente no seu nome. Eu nunca te conheci. Você é racista, egoísta, mentiroso. Manda os outros pedir perdão, você mesmo não pede. Você se acha o melhor. Tudo o contrário da palavra, gente. E dói na alma, sabe? Às vezes pessoas que têm até uma palavra boa, mas o que está dentro é ruim. É coisa séria. Olha, tem uma fruta chamada oiti. Talvez vocês não conheçam. Passa embaixo das árvores para lá e para cá e não sabe o que é. Quem sabe o que é oiti? Ó.
Tá vendo? Na Praça da Liberdade, aqui no Nova Iguaçu, aquela árvore ali é pé de oiti, tem várias ali. É uma fruta amarela igual um cajá assim. Pensa uma fruta cheirosa. Irmão, eu peguei aquela fruta, cheirei, falei, misericórdia, vou engolir inteira. Eu não meti o dente, que é ruim, irmão. Aquilo é duro igual pau, irmão. E não tem graça nenhuma. Assim eu posso ter uma boa palavra e tal, mas quando você olhar dentro de mim, não tem graça nenhuma de Deus. Eu falo para você que não tem que ser racista, eu sou. Não, irmãos, tem que ir lá, tem que pedir perdão, eu nunca fui. E aí? Você tem que perdoar, eu nunca perdoei. Uma coisa que não é medo, mas eu tremo, é quando eu penso no dia do juízo. E eu estou procurando fazer tudo certo, mas ainda fico desconfiado, será que está tudo certo? Entendeu? Por isso que eu falo com Deus, Senhor, eu preciso muito de dinheiro, mas se o Senhor achar que eu tenha que ter dinheiro, não deixa passar daqui não, Jesus. Se passar daqui eu não enxergo, irmão, acabou. Tudo que eu falar é que está certo e acabou, porque o dinheiro passa por cima da Bíblia. E aí, ó, depende de ninguém, quer saber de mim, e depende. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Mas, aqui, para a gente... Porque... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É o 5, né? Melhor é que não votes do que votes e não eu casar. Para separar não dá certo. Não consintas que a sua boca faça pecar a tua carne. Quando é que a minha boca faz pecar a minha carne? Quando eu digo eu estou doente. Hoje eu estou com muita raiva, hoje não é o meu dia. A minha boca faz pecar a minha carne. Ou quando eu admiro uma mulher, gente, que mulherão. Eu estou fazendo pecar a minha carne. Então, mas muito cuidado. Para mim não dá, sou muito pobre. Para com isso. Se você souber o quanto nós somos ricos, quem é o dono do ouro e o dono da prata? Quem é o dono do ouro, o dono da prata? E você é filho de quem? E você diz que não tem nada? Já parou para pensar nisso? Pastor, mas eu não tenho nem um fiapinho de ouro em casa. Mas você ora a Deus? Ora, irmão. Lá em Colossenses 3 diz que nós temos que buscar as coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de... Aí está olhando aqui para baixo. Aqui tem cupim, aqui tem ferrugem, aqui roubam, aqui estraga. Lá em cima não, irmão. Tudo que vem lá de cima é bom. Amém? Qual foi o dia que você viu dizer que o sol deu defeito e não ia clarear? Qual foi o dia que você viu dizer que a lua deu defeito? Está entendendo? Qual foi o dia que você diz, acabou as águas, as nuvens, nunca mais vai molhar a terra, vai chover? Você não ouve isso, irmão. Tudo que Deus faz é bom, tudo que vem de Deus é bom. O que estava ruim lá em cima, ele jogou aqui para baixo. Ele não mandou para a terra, não, ele não tem nem lugar. Ele é que invadiu a terra. Porque para entrar aqui na terra, você tem que ter mãe. Qualquer homem rico ou pobre que você vê aí, ou mulher, teve mãe, por isso que está aqui na terra. De Eva para cá,
Tudo vem pela barriga, até os animais. O que não gera no ventre, gera no ovo. Né? Entendeu? Não entra de qualquer jeito. Então, com certeza Deus existe. E a gente deve se render a Deus. E as coisas vão dar certo. Amém? Olha, para finalizar aqui. Lá no finalzinho do Eclesiastes, Eclesiastes 5, aqui no versículo 20, versículo 19. Versículo 19. Se você, eu sou cristão, tem um carro bom, glória a Deus por isso. Foi na honestidade, você não lesou ninguém para isso, não? Não, senhor, isso é bênção, irmão. Eu agora tenho um sítiozinho, eu não tenho, nem casa própria eu tenho. Isso é bênção, irmão, Deus te abençoe, coisa linda. Até teve um pregador que disse assim, como é que pode? Esse homem diz que é de Deus e não tem uma casa própria. Aí eu chamei ele e mostrei lá o último livro de Atos. E mostrei para ele aqui, o Paulo morava em casa alugada. Eu falei, lê mais um pouquinho a Bíblia. Então, o capítulo 19, o versículo 19, diz assim, e quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e o que mais? E fazenda, e lhe deu poder para delas. Quer ver, você tem a fazenda, você não pode ir lá. Tem nem um poldinho para dar uma voltinha nela. E tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é o quê? O dom de Deus. Então não fica tímido, com vergonha. Isso é dom de Deus, irmão. Isso até é bom que você mostra que Deus existe. Um dia um pastor disse assim para mim, Mota, eu estou querendo comprar um carro e estou sem jeito. O que você acha? O pessoal da igreja pode falar? Eu falei, pastor, só quer minha opinião? Vou falar para o senhor. Compra o carro. Para mim é um testemunho que esse Deus que o senhor prega é verdadeiro. Falei para ele. Ô irmão, de onde você tirou isso? Não, é o que eu penso. Aí ele foi e comprou o carro. Me lembro até que carro foi. Foi um Corcel 2 vermelho, bonito. Ele, o irmão, sabedoria. Eu falei, não, é a minha visão. O senhor fala tanto que Deus faz, acontece, tal, só comprar um carro para mim. Realmente esse Deus existe. Isso fortalece a minha fé. E glória a Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde aonde? Você orou a Deus, orei, você tem que ser a pessoa mais alegre da face da terra. Você sabe por quê? Você orou a Deus porque você crê em Deus. Ninguém entendia nada porque Paulo cantava dentro da prisão e orava. Paulo dá maior alegria, todo lanhado de vara, e cantando louvores, era o mais alegre dentro da prisão. Mas por quê? Ele sabia que Deus estava ouvindo. De repente o presídio tremeu tudo, porta abriu, o carcereiro quis se matar, ganhou até a alma do carcereiro e a família. Então Deus te responde na alegria do seu coração. Você tem que ser a pessoa mais alegre, não é a pessoa depressiva. Está demorando, não sei se vai acontecer. Claro que vai acontecer, irmão. Amém? Quando eu e a Jeane casamos, a gente não tinha R$1 no bolso. Irmão. E o Rancho Velho, ó. Quando a gente viu, estava pago. Foi casar, aí dizia, vamos tirar aquele papel atestado de pobreza. Eu falei, eu não vou assinar isso não. Amarrado, irmão. Eu, hein?
Está amarrado, irmão? Não, eu já tô assinando a sentença, a gente vai passar fome. Não, não assino isso não. Eu tinha um cartão da Casa Bahia, aí vi lá o limite do cartão, fui lá no cartório, quanto é o casamento? R$800. Eu disse, faz aí em 10 vezes. E casamos, irmão. Ué. Amém? Agora você chega lá todo murcho, todo empunhanhado. Aqui que é o atestado de pobreza. Aí fica cuspindo no lápis para poder. Batendo na caneta. Solta a tinta, miserável. Que é isso, irmão? Você não está assinando atestado de pobreza? Então é assim mesmo. Começa pela caneta. Amarrado, irmão. Olá, gente, Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Vem para cá, vem orar comigo. Se vocês trouxeram a oferta, dízimo do Senhor, tá? Fica à vontade. E glória a Deus. Meu irmão, se você orou a Deus, você tem que ser a pessoa mais alegre. Amém? Amém, minha jovem? Amém. Tem que ser a pessoa mais... que a resposta vem, minha filha. Né, Samuel? A resposta vem. Tudo bem? Isso. Né, Quirinha? Então. Abriu os olhos, Você não orou? Você não pediu? Não está crendo? Então tem que sorrir, mano. Entendeu? Eu aprendi uma coisa com os hebreus, que aquilo me chamou a atenção há uns anos atrás. E eu seguro até hoje. Ele diz assim, que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Você não pode ir de orelhada. Eu estou indo porque eu creio que Ele existe. É igual eu vou botar açúcar aqui porque eu sei que vai adoçar. Você tem que ter essa certeza. Amém, Jesus? Aí ora a Deus, vamos ver, já joguei, vamos ver se vai dar lá as 6 dezenas. Não, irmão, Deus não é loteria. É coisa séria, irmão. É o nosso Criador. Amém? Loteria que o cara bota lá os númerozinhos e depois fica lá, vigiando. Um dia eu acerto. Com Deus não faz isso, irmão. Eu orei e Ele vai me dar o que eu pedi. Amém? E fica alegre, irmão. Não veio hoje, vai vir amanhã. Se não vier amanhã, vem depois da manhã, mas vem. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu venho à Tua presença, porque creio. Junto com todas essas irmãs e irmãos que aqui estão orando junto comigo, também pelo Facebook. Eu comecei falando, ó Deus, do aviso que o Senhor deu, para os jovens, para honrar o pai e honrar a mãe. Porque se o jovem tem qualquer problema com o pai ou com a mãe, nada para ele vai bem e nem dura muito tempo aqui na terra. Mas já aquele jovem que honra o pai, honra a mãe, tudo dele funciona, tudo dele dá certo. E eu comecei falando sobre isso. E depois, Deus, aquilo que eu falei com o Senhor em casa, eu estou indo para a igreja. Eu não estou levando aqui uma palavra aqui separada, não. Chega lá, o Senhor tem que me usar no que o povo precisa ouvir. E cheguei aqui, teve pessoas que disseram, eu pedia a Deus que usasse o Senhor para falar sobre isso. Ó Deus, e eu falei sobre o que é fazer voto com o Senhor, a gente não pode mudar. Se votamos, temos que pagar, é coisa séria. E eles entenderam e estão maravilhados. Eu só peço ao Senhor que a partir deste momento, essas pessoas que me ouvem e oram comigo, veja a diferença na vida deles, na área sentimental, na saúde, nas finanças, na comunhão com a própria igreja, na comunhão com a família,
comunhão no seu bairro, e isto em nome de Jesus, ó Deus. E se há alguém atravessando algum mar de enfermidade, que essa enfermidade com o demônio que sustenta ela, deu fora da vida dessas pessoas, nunca mais torne a voltar. E olha aqui, diabo, eu vou lhe falar uma coisa, você não é surdo, você está me ouvindo, não está? Deixa eu te falar uma coisa. O Isaías 43, lembra, Jesus dizia, está escrito, eu estou falando para você, também está escrito. Isaías 43, o Senhor Deus usou a boca de Isaías e diz assim, e disse assim, assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você entendeu, diabo? O próprio Deus diz que nós somos dele. E o que é dele você não pode tocar, foi ele que falou também. Está escrito. Não tem como você resistir a essa verdade. Então pega o seu mal, tira a mão dessa pessoa, seja aqui, seja onde estiver, e não volta mais. Você está proibido em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que eu vou lhe falar é que o Senhor Deus usou a boca de Isaías de novo e disse, não temas, porque eu sou contigo. Não anda assombrado por aí, assustado não, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhado e confundido serão os que te perseguem. Então, olha, pode pegando seus trocinhos, vai embora. Não vou te mandar para o inferno, não querer ser o parceiro. Vou te mandar para o lago que arde com fogo e enxofre. E não volta mais. Leva seus bagulhos para lá, deixa esse povo e não volta mais. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu agora estou abençoando esse povo, Pai, com toda a sorte de bênção. E peço ao Senhor que dobre a bênção sobre esse recipiente, que o líquido foi transformado no teu sangue, onde corações serão mergulhados. E logo, logo essas pessoas têm a resposta dessa oração. Peço ao Senhor que receba também dízimos, oferta, trazida à sua casa. Lembra, Pai, do que o Senhor, foi o Senhor que falou, procura lembrar, por isso que eu estou falando, lembra, Pai, do que o Senhor falou, os que me honram, eu honrarei. Em seguida, toma esse povo em suas mãos, cobre com seu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus, e vocês digam, assim seja. Amém? Glória a Deus. Pode lavar seu coraçãozinho, crendo. E você que orou comigo aí, tá? Fabiola, a Jeane e quem mais estiver aqui. E também vão pelo nosso canal do YouTube, né? Pelo Instagram, e glória a Deus por isso. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma ótima noite. Lembrando, amanhã tem culto aqui, 8 da manhã e 19 horas. Sexta-feira, 8, 15, 19 horas, tá? Domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor. Tem que ter comunhão com Deus, tá bom? Deus abençoe e fique na paz.